Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que os senhores e as senhoras estão acessando este material. Sou o professor Brandon e estou retornando aqui para mais uma aula de literatura, agora sobre a terceira fase do modernismo brasileiro, a aula 11. Só lembrando que a primeira fase do modernismo vai ser a fase que dura de 1922, com o advento da Semana de Arte Moderna, até 1930. Essa primeira fase ela vai ser marcada bastante pela crítica, pelo rompimento com o gosto tradicional, pela afronta, pela revolta, pela acidez, pela comicidade, ou seja, vai ser um movimento de bastante reviravolta e de bastante distorção naquilo que se tinha, principalmente de literatura. E o grande ímpeto dessa primeira geração foi a tentativa da criação de uma identidade nacional, a revalorização de vários elementos da cultura nacional que eram subjugados pela chegada e pelo gosto pela cultura eurocentrista. Já a segunda fase vai ser uma fase voltada para uma prosa muito engajada com a luta de classe, ou seja, vai ser uma prosa que vai valorizar muito os cenários regionais e urbanos, buscando discutir questões sociais em meio aos enredos literários que os autores vão se propondo. E dentro da poesia vai ser uma poesia um pouquinho mais espiritualizada, uma poesia do homem buscando o encontro consigo mesmo, o homem encaixando-se no mundo, o homem buscando uma paz interior em meio a tantos conflitos sociais e históricos que estão permeando aquele período, ou seja, vai ser um período de bastante engajamento. E esse período vai de 1930 a 1945, quando se inicia a terceira fase. Ao falar da terceira fase, a gente precisa ter consciência de algumas opiniões críticas, e quando eu digo críticas, são críticas literárias, sobre até quando vai essa terceira fase. Muitos acreditam que a terceira fase dura até os dias de hoje, que ela se inicia em 1945 e transcorre com suas propostas, suas temáticas e características até os dias atuais. Outros em si acreditam que ela só dura até o ano de 1960, quando há uma espécie de rompimento com a literatura por conta do golpe militar de 1964, né, onde a literatura sofre um hiato, né, não se produz muita literatura entre esses anos por conta da censura. Muitos autores, por exemplo, vão migrar para a literatura infanto-juvenil, que era um caminho que eles tinham mais voz, outros vão para o campo da música, ou seja, a literatura sofreu um hiato. E quando ela retorna com uma perspectiva já muito diferente, com novos moldes, novos estudos, né, mas sempre valorizando tudo aquilo que foi conquistado e explorado pelas gerações anteriores. Eu, na minha humilde opinião, acredito que a terceira geração ela se encerra assim em 1960, porque são características que ficaram ali. Após esse período, vieram já uma consagração da literatura, uma literatura muito mais diversa, reinventada, renovada e múltipla. Certo? Então vamos lá entender um pouquinho o contexto histórico, considerando que a terceira fase dure até os dias atuais. Ele é bastante diverso e bastante conflituoso, né? 1945 já nos remete ao ano que se encerra a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ter entre 1945 e 54 a gente vai ter a ascensão e queda de Vargas, né? Voltando aos braços do povo e caindo com sua própria morte, né? Com seu suicídio, que abre uma nova possibilidade de política no Brasil, né? E a gente vai ter paralelo a isso o início da Guerra Fria, em que o mundo vai ser dividido em dois polos, né? Duas discussões, duas vertentes, duas correntes ideológicas buscando a melhor maneira de conduzir os anos dali à frente, né? E após a morte de Vargas, a gente tem que considerar muito o trabalho do Juscelino Kubitschek, quando ele tenta reestruturar o Brasil, pegar um pouco do legado de Getúlio Vargas e tentar transformar o Brasil numa possível potência, colocar o Brasil como um dos grandes países a competir na economia mundial, né? E aí a gente tem esse retrato muito da chegada do Juscelino com a construção de Brasília em 1960, né? É ele quem é responsável por esse trabalho de deslocar a capital federal do estado da Guanabara, até então, né, não se denominava Rio de Janeiro, e levá-la para Brasília, simplesmente uma cidade no meio do nada. 1960 já, né, onde eu considero que já é o fim dessa geração, dessa fase modernista, a gente vai ter
a renúncia de Jânio Quadros, o Jânio tentando ter uma espécie de aprovação, tentando ser muito querido diante do povo e forjando a própria renúncia para que o povo e os aliados falassem: não, Jânio, fica no poder, fica no poder. Porém, a carta de renúncia dele é levada a sério, era uma espécie quase de brincadeira, porque o Jânio Quadros era uma figura muito caricata. Inclusive foi ele que proibiu o lança-perfume no Brasil, que era não uma droga autorizada, mas não era proibido essa substância nas festas de carnaval. Há quem diga que ele é caolho por conta que estourou um vidro de lança-perfume no olho dele. Então a renúncia do Jânio Quadros vai levar à ascensão ao poder do Jango. Só que o trabalho do Jango era muito suspeito por uma oposição, levando a crer que o Jango poderia estar muito vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, à União Soviética, né? Embora o Jango fosse apenas um estadista que buscava a reforma agrária. Ele tinha uma veia populista muito forte, e esse fato vai levar ao golpe militar de 1964, onde o Jango cai e os militares tomam o poder, que fica até 1985. Paralelo a isso, na América, né, isso já vai ser um retrato bem vigente, outras ditaduras vão estar acontecendo. E aí é importante, falando de literatura e cultura, lembrar que a música popular brasileira e dos outros países da América do Sul surgiu justamente nesse período militar, porque até então o que se via era uma música popular, uma música tradicional, uma música folclórica, né, uma música até regionalista. Nos países aqui da América do Sul não havia uma música que a gente poderia chamar de música popular que representasse o povo em todas as suas vertentes e também pensamento ligado à época, né? Então a gente pode chamar que a música popular brasileira é uma cultura, uma arte de resistência, como toda arte que conseguiu sobreviver a esse período, né? Então a América do Sul no todo vai viver ditaduras sangrentas, que vão durar algumas um pouco mais, um pouco menos, mas elas vão ter mais ou menos o final da década de 80 como período de encerramento. Outras acabaram um pouquinho antes. E outras ditaduras se iniciaram antes, como por exemplo a Argentina, que se arrastava em vários golpes militares, a Colômbia também desde o século XIX. Então essa tentativa de impor o militarismo e colocar um regime fechado já era uma tendência muito característica aqui dos países da América do Sul. E já lá no início do século XX, né, já no final dos anos 90, a gente vai ter a subida do Collor com o Plano Real, em 1994. A gente vai ter em seguida o impeachment dele, a subida do Fernando Henrique Cardoso ao poder, o governo Dilma e Lula surgindo como uma nova possibilidade de organização social, tentando retirar o Brasil do mapa da pobreza, tentando fazer com uma política um pouquinho mais populista e abrangente. Esse vai ser um retrato que talvez seja mais familiar para vocês e mais contemporâneo em si. Vamos lá falar da segunda fase, então. Da terceira fase, o que seria? A terceira fase ela vai ficar bastante marcada pela reinvenção. Mas uma característica profunda que a gente pode pegar, gente, da terceira fase é a inovação no campo da linguagem e os experimentos. Vão ser experimentadas diversas possibilidades dentro do campo da prosa e principalmente da poesia. Após aos primeiros anos da terceira fase, a gente vai ver esses movimentos que vão renovar a poesia de uma forma muito profunda, como o concretismo, né? O concretismo colocado pelos irmãos Campos, que a gente vai ver na próxima aula, a poesia praxis, o poema processo, o poema social e a poesia marginal, que vai dar um outro patamar sobre a literatura e a poesia sendo possível de ver em diversos âmbitos, não apenas dentro de um livro, mas a poesia como um elemento comum das ruas, um elemento comum da urbanidade. E o traço mais forte dessa terceira geração vai ser a negação dos modernistas. Como assim a negação dos modernistas? Tudo que aquela primeira fase colocou, lá toda aquela crítica, aquela inventividade de você escrever o poema da maneira que você quer e não respeitar os padrões, os moldes e a qualidade literária de que muitos poetas eram capazes, ela vai ser negada para que se colocasse uma poesia muito mais bem talhada, muito mais bem elaborada, muito mais bem completa e complexa. E isso vai fazer com que esses autores da terceira fase sejam considerados perfeccionistas, porque eles tinham um trabalho quase de ourives, de engenheiro ao lapidar o poema. Por exemplo,
O João Cabral de Melo Neto tinha uma poesia muito bem talhada, muito bem construída, tanto que ele era chamado de poeta engenheiro, de tão bem construído que eram os versos. Então vai ser aqui um período em que a linguagem ela é muito valorizada e muito preciosa pelo trabalho que se é colocado na construção dela. E uma grande temática, né, uma grande instrumentalização da literatura nesse período vai ser uma discussão da relação conflituosa do homem, do mundo e da modernidade. O homem tentando se encaixar dentro dessa modernidade, dentro dessa nova perspectiva mundial e social em que o mundo está se colocando, logicamente o Brasil, e também o homem diante de todos esses colapsos que geraram a Segunda Guerra Mundial e vieram depois. E uma das tendências mais marcantes, e eu acho que é das duas mais marcantes aqui, vai ser o fluxo de pensamento, que vai ser uma tendência construída dentro da prosa da Clarice Lispector, ou seja, uma prosa que vai quebrar com todos os paradigmas e tradições narrativas, vai ser uma espécie de linguagem renovadora para dentro do campo da prosa. E o realismo fantástico, muito colocado dentro do trabalho do João Guimarães Rosa, numa tentativa de encarar os absurdos da cultura sertaneja assim. E o romance-reportagem, que é uma tentativa de romancear fatos e trabalhos jornalísticos, né? Pegar o fato, um fato informativo, e transformar aquilo numa narrativa longa que também investigue questões históricas, políticas e sociais. A gente vai ter um regionalismo aqui, mas ele não vai ser um regionalismo engajado como a segunda fase. A segunda fase foi muito marcada por esse engajamento político, essa tentativa de questionar a organização da sociedade, do homem em si. Ele vai ser deixado um pouquinho em segundo plano, essa discussão social, né? Esse regionalismo vai ser tratado, como Guimarães Rosa coloca, um regionalismo universal, ou seja, os problemas do sertão de Minas são os problemas do mundo e também problemas atemporais. A exploração dos conflitos psicológicos ela vai ser muito mais forte do que na segunda geração. Por exemplo, na segunda geração a gente tinha a prosa intimista buscando revelar os anseios do homem diante dos fatos que aconteciam. Aqui essa exploração do conflito psicológico ela vai ser atemporal. Os problemas internos do eu, no caso, vão ser construídos a partir de fatos atemporais, não a partir do que ele vê no momento presente. Por exemplo, a narrativa transcorre numa época, no momento, e ele vê um acidente. Esse acidente talvez nem gere reflexão sobre aquele momento, mas traga reflexões internas sobre momentos anteriores. Então ela vai se voltar para a temporalidade do pensamento. E por ser tão renovadora essa terceira fase, ela vai ser considerada pós-moderna. Ela pode ser considerada inclusive o ápice da literatura brasileira, onde a literatura brasileira enfim se consagrou com qualidade máxima, tanto na temática, tanto na inventividade, principalmente na linguagem mais bem talhada desse período. O Guimarães Rosa, que fique bem claro, senhores, é um autor que a gente vai explorar na lista de obras da Federal com Sagarã, um livro de contos imenso, né, que são quase novelas em si. O Guimarães Rosa, antes de escritor, ele teve um trabalho bem intenso como médico, trabalhou muito tempo no sertão de Minas, e num dado momento ele é diagnosticado com uma doença, ele não pode mais exercer essa profissão, e aí sim ele começa a escrever. E o que ele pega como base da escrita dele? O trabalho dele como médico e os estudos de línguas que ele fez nesse tempo pré-literatura, né? Então ele vai valorizar muito a relação que ele teve com o interior de Minas Gerais, com a cultura sertaneja, com a linguagem dos sertanejos. Muito do que ele coloca na obra dele, o linguajar típico do sertão, a cultura rústica do sertão de Minas, vai ser um trabalho que ele já viu com os olhos nus, basicamente dentro do trabalho dele como médico. Então ele simplesmente só vai trazer a experiência dele como médico no sertão para dentro da sua literatura. E por isso, por trabalhar num ambiente bem rude e popular, ele vai ser considerado mais um contador de causos. E por que ele é considerado um contador de causos, sendo que ele é considerado tão inventivo e tão
célebre pela sua linguagem reinventada. Esse é o Guimarães Rosa, com esse cachorro que mais parece o Guimarães Rosa ele vai ser considerado um contador de caos, porque os problemas que ele traz ali, as narrativas que ele traz do sertão de Minas Gerais, são narrativas que existem no mundo há muitos anos, que existem em diversas culturas. Simplesmente ele pega essas pequenas narrativas, por exemplo, aquelas narrativas que ele trabalha, a lei do mais forte, o marido traído, o filho pródigo. São narrativas que já existem tanto, por exemplo, na Bíblia Sagrada, quanto na cultura moderna. Então ele simplesmente só vai adaptar essas novas narrativas ao contexto do sertão de Minas. Por isso ele é considerado um contador de caos. Não há muita renovação na estrutura narrativa que ele traz. Não é aquela história que vocês leem e pensam, nossa, que história muito bem elaborada, muito bem construída, o enredo. São histórias que vocês, nossa, eu já vi isso daqui talvez, sei lá, na televisão. Então existe essa semelhança de histórias universais com esses causos que o Guimarães Rosa coloca dentro das suas narrativas. E logicamente esse sertão vai ser um sertão que não foi explorado pela segunda fase, porque é o sertão de Minas. É um sertão agreste, é um sertão rústico, vai ser uma paisagem carregada de montanhas rochosas, que é a geografia física de Minas Gerais. Então vai ser um sertão atípico daquilo que o regionalismo já tinha construído no Brasil. E aqui é um fato importante da linguagem do Guimarães Rosa, que é uma linguagem muito célebre por conta da erudição que ele tinha pelos diversos estudos de línguas que ele tinha, ou seja, vai ser uma linguagem muito formal, muito coloquial, muito erudita, muito rebuscada, ou seja, uma linguagem muito aperfeiçoada, mas ela vai ser carregada da marca da oralidade, da fala dos sertanejos no interior de Minas Gerais. Então ele vai ter esses dois polos dentro do campo da linguagem. E aqui, como eu falei lá no começo, essa marca do realismo mágico não tem nada a ver com Hogwarts e coisas do tipo, essa magia. Essa magia, gente, ela está muito ligada ao absurdo, aos fatos que acontecem dentro de uma realidade sem ser fatos absurdos. Não vai aparecer, por exemplo, um unicórnio no meio do sertão de Minas Gerais. Mas, por exemplo, vai haver uma situação em que os boiadeiros lá estão passando com o gado lá num lugar bem deserto, um lugar seco, não há previsão de chuva, o tempo está muito quente, e do nada vem uma enxurrada, transforma tudo numa enchente e leva os bois. Isso é considerado um fato absurdo e mágico. E essa oscilação entre real e mágico não traz aquela coisa estúpida como eu falei do unicórnio, mas traz questões absurdas dentro de uma realidade muito bem definida. Então essa oscilação entre o real e o mágico, esse mágico eu preferia chamar de absurdo, mas acho que o termo mágico cai melhor para compreender essa lógica. E a violência, ele vai colocar a violência do homem como uma violência também atemporal e universal. A violência que ele coloca ali do homem, nascido no universo de violência e convivendo com a violência até o último dia da sua vida, não vai ser uma característica, por exemplo, social e cultural daquele sertão de Minas. O homem em Minas Gerais vive com a violência em toda a sua vida. Não. Essa violência, o Guimarães Rosa também vai colocar que é uma violência universal característica da raça humana. Raça humana não, né? Da espécie humana, em que o humano vai conviver o tempo todo com a violência em diversas épocas do mundo, em diversas épocas da humanidade, certo? E ele vai ser marcado muito pelos neologismos. Aqui, gente, só trazendo um pouquinho das obras do Guimarães Rosa. Sagarana é a obra que a gente vai trabalhar no vestibular da Federal, mas há outras narrativas muito importantes do Guimarães Rosa que devem ser lidas, devem ser exploradas, porque a linguagem que ele traz é muito rica, muito densa e muito profunda. Mas eu quero que vocês se atentem aos neologismos. Os neologismos, gente, são a criação de palavras a partir de palavras já existentes. Peguem um amigo seu que faz algumas trapalhadas, faz umas brincadeiras meio estúpidas, meio engraçadas, é um figuraça. Ele se chama, sei lá, João. Você fala, vamos João usar, que seria um verbo de agir igual João. Então, o Guimarães Rosa fazia exatamente isso, criar novas palavras que dessem um significado mais exato para as coisas. Quando ele, por exemplo, traz a ideia de enxadachim, ele constrói esse termo a partir do prefixo enxada, do instrumento de trabalho enxada, com a junção do espadachim, né, característica do Japão antigo,
que seria o homem com sua espada, com seu instrumento de guerra, e perfeito com seu instrumento de guerra. Então aqui o Guimarães Rosa cria justamente o trabalho, o sentido de que a enxada é um instrumento de vida, de guerra, de trabalho do homem do campo. Então por isso ele trabalha aqueles enxadachins, aqueles homens que não largam a enxada por nada nesse mundo. Assim como ele cria embriagatinhar, que é um termo que significa exatamente o que? Ficar tão embriagado a ponto de andar como um gato, de engatinhar, chegar em casa embriagatinhado de tanto beber. E assim como o circuntristeza, que ele fala de uma tristeza que é exatamente uma tristeza em que ela é circular, ela é recorrente ao homem, ela circula, ela vive num círculo vicioso diante do homem. Então esses neologismos são palavras que ele cria para dar um novo sentido para a narrativa. E eu acho que desses escritores aqui, pela capacidade de reinventar palavras e oscilar entre a erudição e a oralidade típica do sertanejo, o Guimarães Rosa se torna talvez o mais célebre desses autores e talvez o mais renomado desse período, embora ao menos não seja o meu preferido. Certo? Vamos falar um pouquinho da Clarice. Bom, gente, só para não chocar as informações, a Clarice nasceu na Ucrânia com este nome que está aqui. Só no Brasil ela adotou o nome de Clarice já na sua infância. A família dela veio fugida por conta de uma perseguição ao povo judeu na Europa. Demorou até eles chegarem no Brasil, porque eles se refugiaram em vários lugares da Europa até conseguir chegar no porto de Recife. E ali no Recife ela faz a sua primeira infância, sua adolescência, até se mudar para o Rio de Janeiro, né? A Clarice ela vai se formar em Direito, mas nunca vai exercer a profissão. Nem exatamente a profissão como jornalista em si ela exerceu, ela foi mais uma cronista, né? E também uma crítica literária. A jornalista como repórter, ligado à redação, ela trabalhou muito pouco. E tanto o Recife, que está ligado os primeiros anos da sua vida, quanto o Rio de Janeiro vão ser basicamente todos os panos de fundo da sua obra. Na obra Felicidade Clandestina vai ficar bem evidente a marca desses dois lugares. Essa senhora aqui muito elegante. Gente, como eu falei no começo, uma marca bem tendenciosa da Clarice é essa despreocupação e essa quebra do enredo tradicional. Para Clarice não importa muito o que vai ser do personagem ao fim da narrativa, se o leitor está conseguindo acompanhar a sequência de episódios. Não tem uma linearidade, não tem uma cronologia. E isso não é uma espécie de renovação, talvez surrealista, em que a gente vê os episódios funcionando como um mosaico e lá na frente tem um segredo que vai desvendar o personagem, mas o capítulo está voltando ao passado para tentar encaminhar o sentido da narrativa. Não, a narrativa da Clarice ela é muito atemporal, porque a gente pode colocar que existe dois tempos, né? O tempo externo e o tempo interno. E o tempo interno ele funciona muito diferente do tempo externo. Por exemplo, você está lá na sua casa, pronto para ver a novela das 8, ver a Griselda, só que o seu pensamento ainda está às 8 da manhã, quando acontecer um fato que ainda está te marcando. Esse é o seu tempo interno. Você não está ligado ao fato externo que está acontecendo ali, a novela ligada, a família ali, criança chorando, vizinho gritando. Você não está preso aos fatos do momento. Você está vivendo um outro tempo. Que esse era o tempo interno que a Clarice colocava. Que era o quê? A observação psicológica dando um novo sentido da realidade. Porque através desse tempo interno, dessa interiorização do pensamento, voltando para si mesmo, era uma espécie de tentar entender a realidade. Porque aquele episódio que passou às 8 da manhã e mexeu contigo e te fez carregar durante o dia várias reflexões em torno daquilo, ele precisa ter um sentido. E essa observação psicológica dentro do tempo psicológico é uma tentativa de entender aquele momento. Então a narrativa da Clarice vai ser esse fluxo de consciência, não vai ser um enredo tradicional e linear, né? Não que a narrativa dela seja esquizofrênica e não faça sentido, mas ela não vai obedecer nenhuma linearidade, porque o que há apenas na narrativa da Clarice é o desenrolar de pensamento e a descrição dos pensamentos. Poxa vida, descrever um pensamento, como pode acontecer isso? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que para Clarice o pensamento é um fato. Como assim um pensamento fato? Ela pensou em algo, chegou à conclusão de que algo mexe com ela, de que algo que aconteceu antes, ou de uma memória antiga, ou de uma pessoa, de um lugar, de um objeto, tem uma lacuna nela. Quando ela chega nesse pensamento de pensar, caralho, desculpa o termo, gente, aquilo mexe comigo, aquilo me magoa. Quando ela chega à conclusão que ela tem um pensamento sobre algo, aquilo para ela se torna um fato.
E esse fato precisa ser analisado para ela. Ela não pode pensar, cara, mas agora eu tenho que trabalhar, eu não posso pensar nesse fato agora. Eu não posso pensar nesse pensamento. Eu tenho que pensar nos fatos agora. Eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que limpar a casa. Então a Clarice começa a interiorizar o mundo. Ela volta para si mesma para entender aquele próprio pensamento que ela teve. Porque aquele pensamento para ela foi um fato. Foi um momento que a gente chama de momento de ruptura. Que é um momento de ruptura quando ela busca o quê? Tentar encontrar o seu lugar e sua função no mundo. Pense consigo mesmo. Várias vezes vocês não se deixaram pensar em vocês mesmos porque vocês tinham N obrigações e o tempo não permitia. É aquele momento que você pensa, eu estou no lugar onde eu quero, eu estou fazendo o que eu realmente estou fazendo, o que eu realmente quero. E ali surge uma série de dramas e reflexões. Parem, pensem um pouquinho o quanto vocês não sabem de si mesmos e quanto vocês enxergam que vocês não são aquilo que pensam que são. Isso não é uma ruptura, você pensa, caramba, eu passei a vida toda acreditando em algo, acreditando em mim, e eu não sou nada disso que eu penso, porque ainda eu sou aquela pessoa. Eu tenho que lidar com uma parte de mim que eu não conheço. Então esses momentos que a Clarice começa a ter como pensamento fato são momentos de descoberta, né? E quando a gente fala do tempo psicológico dela, ela vai se voltar a detalhes do cotidiano, em que a maioria das pessoas desperdiça porque estão preocupadas com a realidade, com as funções sociais. Lógico, não vamos deixar de estudar e trabalhar para ficar tendo essas reflexões da Clarice. Mas a gente tem muito como característica, nós, enquanto indivíduos que pensam, de não se ligar a fatos que têm uma profundidade muito grande dentro da nossa existência. Então, a Clarice vai fazer exatamente isso. Ela vai registrar aquilo que é fugaz, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro e imperceptível. Aquilo que para a maioria das pessoas são fatos banais, penso, cara, isso não tem nada a ver. Não, isso tem muito sentido. Isso machuca, isso nos fere e isso vai nos levar a algum lugar. Não se sabe para o bem ou para o mal. Isso que a gente chama desse pensamento fato, dessa série de questionamentos que desligam o eu, né, o indivíduo, do seu universo externo, a gente chama de momentos de rupturas ou momentos epifânicos, momentos de epifania, porque são momentos reveladores, onde o indivíduo passa a questionar muito da sua realidade, passa a tentar encontrar-se consigo mesmo. A gente pode chamar que isso são exercícios de autocompreensão. E a narrativa da Clarice nada mais é do que essa pesquisa interior e exercício de compreensão. Eu falo que ler Clarice é um trabalho um pouquinho complexo, não pela dificuldade da linguagem, nem nada do enredo, mas é uma leitura muito instigante para você mesmo. Você vai parar diversas vezes a narrativa para tentar entender tanto a narrativa quanto a si mesmo. É uma narrativa que reflete muito dos dramas que a gente se desliga porque a gente não é capaz de pensar nos nossos próprios pensamentos. A gente pensa apenas em fatos externos e fatos longínquos, fatos que ainda vão vir. A gente nunca pensa no que ficou para trás e a gente ignorou. Então ler Clarice não é um trabalho muito fácil. Eu particularmente não leio muito Clarice. Li algumas obras dela, li Felicidade Clandestina, A Hora da Estrela, a Legião Estrangeira, mas por exemplo, Perto do Coração Selvagem é uma obra que eu já li pelo menos umas 3 vezes, mas eu leio com uma certa peculiaridade. Eu não coloco ela como uma leitura que eu vou carregar no ônibus, vou carregar na rua, vou ler Clarice essa semana. Eu tiro um dia para ler Clarice, porque você precisa ter esse tempo para entender a Clarice. As outras narrativas dela, por exemplo, Legião Estrangeira, dá para ler tranquilo, Hora da Estrela, Felicidade Clandestina, mas Perto do Coração Selvagem vai ser uma leitura muito intrigante para vocês mesmos. E vale muito a pena. Mas leiam com calma, não leiam como um enredo para se distrair. Você não vai nem um pouquinho se distrair com esse enredo da Clarice. Você, pelo contrário, vai voltar para si mesmo e descobrir um lado muito melancólico e negativo de si. E aqui um trechinho, que é um trechinho do Perto do Coração Selvagem, que ela faz uma reflexão muito grande sobre ela no mundo, sobre ela e o casamento, né? A personagem Joana questionando onde ela está, se aquele casamento, se aquela paixão e outras paixões que ela teve na vida foram algo genuínos e que levaram ela a algum lugar. Fechada dentro de si, não querendo olhar, não querendo olhar, desliza pelo corredor, a longa garganta vermelha, escura e discreta, por onde afundará no bojo, no tudo. Tudo, repete misteriosamente. Cerra as janelas do quarto, não ver, não ouvir, não sentir.
Olha como isso ela traz muita interioridade do ser humano, que às vezes não quer ter nenhum sentido diante do mundo, simplesmente quer apagar-se. E apagar-se a gente não quer dizer que quer morrer, mas quer se tornar algo que nunca existiu. Na cama silenciosa, flutuante, na escuridão, aconchega-se como no ventre perdido e esquece. Tudo é vago, leve e mundo. Então esse trecho dá para ver muito a Clarice fugindo de si e fugindo do mundo. E como eu falei, esse apagar-se não é um suicídio, não é uma vontade de morrer, mas é uma vontade inorgânica de não ser nada, de não pertencer ao mundo. E quando eu digo não ser nada, é não sentir nada, é deixar de existir. Quando a gente coloca morrer, a gente quer colocar fim a algo que nos machuca ou algo que nos incomoda. Mas esse inexistir é uma tentativa de nunca ter sentido absolutamente nada. É esquecer-se. E a Clarice faz muito bem essa ideia de desaparecer, de apagar, de fluir no espaço. Vamos agora para o João Cabral de Melo. João Cabral de Melo Neto, né? Bem importante registrar que teve um trabalho grandioso como diplomata, morou muito tempo em Senegal, viveu muito pouco tempo no Brasil, ele morreu já bem velhinho, mas ele passou boa parte da vida dele como diplomata brasileiro em Senegal e depois em Sevilha, na Espanha, e percorreu a Europa em diversos pontos. Então ele era uma figura bem renomada. É meio curioso como ele conseguiu exercer esse trabalho cansativo, que era diplomata, e ao mesmo tempo construiu uma obra ímpar, uma obra muito bem construída. E quando eu digo ímpar, eu digo um dos meus autores preferidos aqui dentro dessa geração, porque a obra do João Cabral de Melo Neto é uma obra absurdamente bem construída. E tem um fato muito curioso da vida dele. Olhem essa foto que parece uma coisa mais normal do mundo, né? Ele na sua casa no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A gente pode ver ali a Lagoa Rodrigo de Freitas ao fundo. Mas o João Cabral de Melo Neto não está enxergando nada nesse momento. Ele não está enxergando o que há ali. Isso é um drama interno que ele passou, porque ele teve vários picos de cegueira ao longo da vida. E essa cegueira se agravou ao final da idade dele. E é bem melancólica a maneira como ele tratou. Imagine alguém que passou a vida inteira tratando a visão, tendo a visão como principal recurso, lendo, escrevendo. Isso não digo só na literatura, mas no seu trabalho diplomático. E do nada ele não pode mais fazer nada disso. Tanto que no final da vida a filha dele tinha que escrever os versos para ele, porque ainda ele insistia. E às vezes ele tinha tipo assim uns momentos de impaciência, porque ele pedia para a filha dele vir ao apartamento dele ler. E do nada ele tipo não xingava ela, mas se exaltava e não conseguia mais parar para pensar no que ela estava lendo, porque ele queria estar lendo. Enfim, todo um anseio de quem infelizmente não pode enxergar. Como eu falei daquela rejeição de negar os modernistas, ele vai ser um dos mais fortes nisso daqui, porque ele não trabalha a poesia contestadora, ele não trabalha uma poesia lírica e muito menos uma poesia simples. Se fosse para fazer um verso simples, eu acho que ele nem parava a sentar-se na sua escrivania para elaborar. O João Cabral de Melo Neto tinha um trabalho de engenheiro, realmente. Ele queria uma poesia esculpida, mas não só esculpida na sua forma, na sua beleza. Ele queria uma poesia feita pedra, uma poesia que fosse quase tátil, uma poesia quase sensitiva, em que o indivíduo poderia olhar aquela poesia e acabar olhando. Uma poesia, eu não diria concreta, porque isso a gente vai beirar o concretismo brasileiro, mas uma poesia geométrica, uma poesia bem construída, uma poesia que tivesse forma, conteúdo e rigor. E ele negava o sentimentalismo dentro da sua obra. Ele não gostava de falar de sentimentos, de amor, de dramas, de sensibilidade. Ele falava de coisas mais duras, porque quando ele fala de poesia esculpida, ou ser poeta engenheiro, ou poeta da pedra, ele gostava de trabalhar essa ideia de que a poesia tinha que ser uma coisa bruta e uma coisa sensitiva a ponto de sentir a brutalidade dela em sua forma. Então essa manifestação exacerbada das emoções era uma tentativa de enrijecer a figura do homem. E não pensem nada de picos de masculinidade quando eu digo enrijecer. Quando eu digo enrijecer é mostrar o homem como um ser humano rígido que tem que lidar com a rigidez da vida e com a rigidez da terra. Porque ele vai se voltar muito para o sertão brasileiro, para o homem do sertão nordestino, como temática central da sua obra. Como eu falei, negando o sentimentalismo, a poesia dele ela vai ser muito sucinta, vai ser muito
rígida e sem enfeite nenhum. Ele não vai trazer ornamentos, formas de embelezar o seu poema. O seu poema é uma coisa bruta, crua, para que se sinta essa rigidez. Ele não vai trazer termos líricos, paisagens belas, sentimentos belos, gestos belos, nada disso. Ele vai enrijecer, ele vai transformar a poesia numa substância bruta, numa substância que possa ser sentido e possa ser sentido como parte da vida na Terra. Não aquela poesia transcendental que você lê a poesia e parece que está em outro universo, foi para as nuvens pelo deleite, pela beleza dos versos. Mas a poesia como algo realmente que está dentro da Terra e faz parte da decadência do homem. Por isso ele falava a educação pela pedra. A poesia trazendo a ideia de força e de dureza. A poesia revelando a dureza do mundo, não revelando a beleza, o lirismo, o outro lado do mundo. Mas lógico que isso é um pensamento quase niilista, que apesar desse conceito de quase destruição do mundo, o mundo como um lugar duro e negativo, havia uma beleza ao fim desses versos em si. E ele fazia uma coisa que é a metalinguagem. Metalinguagem, a linguagem explicando a si mesmo. Então ele buscava construir a linguagem para que o leitor compreendesse qual o processo que foi concebido aquele poema, como aquele poema estava sendo falando dele sobre si mesmo, sem o poema precisar de interpretações múltiplas, de análise ou de ambiguidade na hora de dar. Como eu falei, por ele nascer em Pernambuco, ele vai trazer muito o Nordeste brasileiro, principalmente a seca e a má distribuição de renda como um dos temas centrais da sua obra. E a erudição e cultura popular, ele vai se voltar muito para o que o sertão é, para a história do sertão, para o homem do sertão e para os dramas do homem do sertão. Se a gente pega Morte e Vida Severina, que é a obra que a gente vai estudar no vestibular, a gente vê simplesmente a narrativa de um retirante severino, que é todos os severinos ao mesmo tempo, fugindo da seca. E é o retrato social que ele traz da obra. Eu vou ler um trechinho aqui, porque a gente ainda não vai falar dessa obra em si. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando não é assim pequena a explosão, como a corrida, mesmo quando é uma explosão como a de pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Quando ele fala vida severina, gente, eu vou dar já uns spoilers sobre a obra, ele não fala de um homem que se chama Severino. Severina vem a ser um adjetivo de uma vida severa, que é uma vida severa para todos, né? Percebam como o título revela muito disso. E ele fala que nessa vida severina é possível que haja uma luz, é possível que haja uma nova possibilidade de esperança aqui. Tanto que a obra ela faz uma intertextualidade muito forte com a Bíblia por conta do nascimento de Cristo. Tanto que ela é um auto de Natal. Então é uma obra que revela o Nordeste brasileiro em suas mazelas mais tristes, sua realidade de miséria, de dureza, de impotência do homem e impotência também da terra em que ele vive, mas mostra que por conta da perseverança e também da fé, né? Porque quando a gente fala de cultura popular, a gente também está falando de fé, esse homem consegue sobreviver nessa vida severina, certo? O José Ribamar Ferreira Goulart, maranhense, vai ser um dos autores dessa terceira fase, que vai beirar já a inovação quase que perfeita, porque ele vai fazer parte já do movimento neoconcretista. Ele vai ser muito mais que um poeta, ele vai ser ensaísta, tradutor, crítico de arte, tanto que até nos últimos dias de vida ele escrevia para a Folha, falando mais sobre artes plásticas do que propriamente literatura. E o Ferreira Goulart basicamente vai ser um gênio dentro daquilo que ele faz em si. E a poesia dele é uma poesia muito íntima. Aqui está Ferreira Goulart, atenção para as mãos e orelhas dele, que mãos e que orelhas, maior que o meu próprio pé. E a poesia dele vai ser uma poesia peculiar porque é uma poesia ativa e engajada. Ele vai ser o autor mais engajado desse período, o autor mais ligado aos fatos mundanos, e ele vai colocar sim a arte como protagonista nos acontecimentos do mundo. Ele vai realmente valorizar a arte, considerando o papel da arte diante do sofrimento do mundo. Tanto que aquela célebre frase que provavelmente em 500 lugares vocês viram, mas é do Ferreira Goulart, que a arte existe porque a vida não basta. Então ele vai trazer muito de como a arte consegue derrubar
imposições do cotidiano, fatos banais que a gente encara como uma realidade e pensa, nossa, a vida é triste, mas a arte consegue minimizar essa tristeza. Então ele valoriza muito a arte como instrumento de reavaliação da vida humana. E isso ele vai fazer dentro de uma linguagem muito simples, né? Ele vai tratar temas dentro de uma linguagem simples. Isso vai ser ali dentro do começo das suas primeiras obras, porque ele vai se voltar mais para o concretismo, ele vai trazer uma linguagem mais visual, vai buscar aquele poema concreto, com forma, com conteúdo, vai fazer jogos de palavras, mas na sua poesia no geral, ele busca fazer uma linguagem simplista, bem rimada, com versos muito nobres, numa tentativa de aproximar a poesia da realidade, não para a poesia não ser algo que esteja desligado, por exemplo, de outras classes sociais. Ele não vai fazer uma poesia complexa que não é possível de ser lida por outros ramos da sociedade. E se ele está falando de coisas cotidianas, ele tem que ter uma linguagem próxima do cotidiano. E aqui eu vou ler um pedacinho do poema Sujo, que é um dos poemas mais fantásticos dele. Leiam esse poema, por favor. É um poema muito considerável dentro da renovação temática e de linguagem que a literatura fez na virada, no meio do século XX. Que importa o nome esta hora do anoitecer em São Luís do Maranhão? A mesa do jantar, sob uma luz de febre entre irmãos e pais dentro de um enigma. Mas que importa o nome debaixo desse teto de telhas encardidas, vigas à mostra entre cadeiras, e mesa entre uma cristaleira e um armário diante de garfos e facas e pratos de louças que já se quebraram, já um prato de louça ordinária não dura tanto, e as facas se perdem, os garfos se perdem pela vida, caem pelas falhas do assoalho e vão viver com ratos e baratas no enferrujam no quintal esquecido, entre os pés de erva cidreira. O verso anterior a esse verso ele fala Bela, Bela, mas qual era o nome dela? Não era Maria Teresa, não era Gabriela. E fala de perder um nome. O que importa o nome de uma pessoa? O que importa quantos nomes a gente erra, quantos nomes a gente acerta, quantos nomes a gente esquece de pessoas próximas, distantes. Então ele trabalha questões do cotidiano, do dia a dia e da sentimentalidade do homem que a gente ignora, a gente pensa que não são temas importantes a se tratar, por exemplo, na arte, na poesia, ou temas a se refletir, como a própria Clarice coloca, né, temas banais, mas são temas que servem de matéria para a poesia dele. E ele fala que importa o nome, gente, essa hora da noite, que importa o nome do seu ex, da sua ex, a essa hora, que importa o nome daquele amigo ali, sendo que há um mundo todo ainda para consertar à sua frente, há garfos e pratos caindo, mas o que importa um garfo e um prato cair? Eles se quebram, uma hora vão quebrar. Muitas vezes vocês ficam tristes quando o objeto quebra, mas o mundo é muito além disso. E existem fatos que ocorrem no mundo e a gente precisa se ater. A gente precisa se ater a coisas pequenas que significam, não a coisas que a gente coloque grandezas que não significam nada, que são grandezas de valor muito mais social e moral. Certo? Bom, gente, a aula disso foi hoje. Aqui eu vou deixar a referência de cada obra desses autores aqui. Duas são das obras do vestibular da Federal, mas Poema Sujo e Perto do Coração Selvagem são duas leituras que muito recomendo para que vocês façam aí um complemento dos estudos na literatura brasileira. Vou ficando por aqui. Beijo grande para vocês e até breve.